James Gunn traz aos cinemas um super-homem muito interessante, com várias camadas, por assim dizer, e aliado, claro, com bons atores e um roteiro interessante, deixa uma pedra fundamental de algo que nós podemos ver, talvez, finalmente, o universo da DC no cinema se consolidando e criando uma carreira de sucesso, evitando esses altos e baixos dos últimos tempos, para concorrer com a Marvel, com o MCU. Gravando aqui esse vídeo para vocês, galera, dia 8 de julho, depois de ver a pré-estreia de Superman, o filme, eu falando minha crítica, minhas opiniões, minhas impressões, com o mínimo possível de spoilers dessa produção, que é um grande trabalho do DCU em relação a pegar um personagem icônico dos quadrinhos. O Super-Homem é um personagem extremamente conhecido, com uma história de sucesso, com filmes de sucesso e alguns filmes nem tanto nos cinemas, mas que traz, principalmente, além de ter uma história importante, é uma referência para o que a gente pode ver em relação ao universo da DCU daqui para frente. E vem com uma boa expectativa. Acho que o James Gunn já tinha feito alguns trabalhos, mas tem o grande, acho que pode colocar como um grande destaque Guardiões da Galáxia, né, a trilogia dele, falando do que ele contou, mas com participação. A gente também tem que estar falando bastante dele em outros filmes do universo da Marvel, né, onde trabalhou como diretor, como roteirista ou como produtor. Ele fez passagens importantes ali dentro do universo da Marvel, realmente trabalhando aqui com. Então, vem com uma bagagem e filmes de destaque aqui da Marvel, então ele chega com essa bagagem. Tem uma ajuda, a gente pode falar até os alguns, não diretamente do MCU, mas da Fox com a parte dos X-Men, alguns atores que também trazem um peso e tem uma produção, acho que a direção. O filme, eu me senti muito, em alguns momentos me lembrou demais Guardiões da Galáxia, a gente pode falar, né? Ele trabalhou também no Esquadrão Suicida, e o James Gunn gosta dessa parte muito colorida, gosta de visual meio, somente dos heróis, ele gosta de uniformes que não tenham, que chamam a atenção em tela. A gente tem um super-homem com um uniforme novamente estilizado, funciona para mim, acho que em tela, lembra muito um uniforme da animação, um uniforme clássico dos quadrinhos, me traz muito essa referência, e os próprios heróis que aparecem também no filme, a gente tem já nos trailers falando, né, um uniforme branco, isso me chama atenção, assim, até me incomoda no primeiro momento, né, de falar o Lanterna Verde não está de verde, né, que é o Guy Gardner, mas entendo a premissa. Mas sobre o roteiro, acho que o James Gunn consegue amarrar muito bem. Então, o filme conta uma história que ela vem assim, tem pouquíssimas pontas soltas. As cenas de ação me chamam muito a atenção. Gostei muito da forma como elas são contadas, a forma como elas foram filmadas, os ângulos, tem alguns ângulos de luta que lembram muito até um videogame. Então, acho que para mim foi muito gostoso assistir, e eu assisti em 3D, e acho que é aquela coisa de filme 3D sempre tem um grande problema, às vezes é só para ganhar dinheiro, mas não acho que funciona na parte do 3D, e os takes que tem algumas tomadas de câmera quando é em câmera lenta funcionam bem, encaixam bem com toda a história, então vem já toda essa base. Mas claro, um filme também depende demais dos personagens, da estrutura principal, então, dos atores em tela. Deixa aqui primeiro dois comentários. Acho que o Ed Atkinson, que vive, é o Senhor Incrível, ele vamos dizer assim, foi um reforço da Marvel, por assim dizer. Ele apareceu lá atrás no filme do X-Men First Class, vivendo o Darwin. Então ele traz esse personagem novo aqui ele vive um personagem novo aqui para o universo da DC e funciona bem também. Acho que em questão de tela tem uma interpretação bacana. O, Nat, o, tem, o, Citando aí não tanto da Marvel, né, mas podendo assim trazer a sua qualidade em tela, a gente está falando do Nathan Fillion, vem do Guy Gardner, né, o Lanterna Verde, que é extremamente polêmico nos quadrinhos, e ele traz essa irreverência. Inclusive, no próprio trailer, tem umas cenas de montagem dele do anel, né, ele fazendo algumas cenas de batalha, criando elementos com o anel dele, e é bem interessante isso, e funciona, é um alívio cômico muito importante. Mas a gente vai falar da estrutura principal, que tem o Nicholas Hoult, que é o Vive o Lex Luthor, e ele vive o Fera no X-Men First Class. Então tem mais um personagem desse filme da Fox, que já tinha uma referência em relação da Marvel. Tem a Rachel Brosnahan, que vive a Lois Lane, e o David Corenswet, que é o Super-Homem. E esse trio, principalmente, funciona muito bem em tela. Eu acho que a Rachel com o David tem uma química muito boa. Eles entregam enquanto casal, um casal que está
mas num momento conturbado, então isso é trazido no filme, então é uma relação que não está estabilizada, ao contrário do que a gente já viu em outros filmes, então parece que é um momento ainda do Super-Homem já consolidado na Terra, então não é o filme de origem, mas é com alguns momentos. E o David, como Super-Homem, funciona bem. Acho que em relação às cenas de ação, a gente já vimos ao longo dos filmes do Superman, ao longo de anos e anos e anos, nas cenas de ação, tranquilo. O próprio Henry Cavill, né, o último Super-Homem, antes do David, funcionou para mim, acho que em tela, apesar de algumas questões, tudo, mas o David, ele traz uma interpretação muito boa, me chamou muito a atenção as interpretações dele com a Lois, a interação dele com a Lois, a interação dele com os outros heróis, e, claro, a atuação dele ao lado do Nicholas quando eles estão trabalhando, né? Quando ele tá, os embates, as conversas entre o Superman e o Lex Luthor. E aqui, vale, acho que não dá para você ter um bom filme de herói se não tiver um vilão de presença. Já vimos alguns personagens, alguns atores interpretando o Lex Luthor com elogios, acho que teve o próprio ao longo da história, alguns atores de peso viveram o Lex Luthor, mas o Nicholas me chamou muito a atenção, porque traz assim uma bagagem de um rico, de um cara mega milionário, que tem todos os seus planos de conquista e tudo mais, mas que trabalha um dos personagens mais inteligentes da DC, e o Nicholas me traz assim uma atuação, uma presença em tela muito forte, assim, desde o primeiro momento que ele aparece até as cenas finais. É um cara que te prende muito, fala, pô, é aquele personagem que você fica com raiva, que você fala, entende a motivação, então é algo importante da trama. Então, esse trio, os protagonistas falando, o Super-Homem, Clark Kent, tem pouquíssimo do Clark Kent, na verdade, mas o Super-Homem, a Lois e o Lex Luthor são personagens extremamente importantes e funcionam muito em tela. Queria ter visto um pouco mais, acho que me chamou a atenção pela atuação, o Skyler Dizon, que vive o Jimmy Olsen, um dos principais jornalistas do Planeta Diário, tem uma participação interessante aqui, mas achei que precisava ter um desenvolvimento maior, assim, é uma trama paralela que poderia ter acontecido de uma forma melhor. E aí a gente vê alguns outros personagens que têm muita ponta solta, que tem pouco tempo de tela, que talvez fala, putz, não foram desnecessários. Tem uma cena já perto da reta final do filme onde se reúnem, vou pegar o mínimo possível de spoiler, né, mas se reúnem alguns jornalistas da equipe do Planeta Diário e meio que por acaso, meio que sem pé nem cabeça. Poderia ter passado lotado, não teve a necessidade, foi algo muito ruim. E algo que me incomodou também foi a Mulher Gavião, que aparece nos trailers também. A gente tem ela vivida pela Isabela Merced, ela interpreta a Mulher Gavião, e acho que o uniforme ficou legal, acho que funciona também, mas uma presença de tela muito pouca, foi muito pouco explorada. E a Mulher Gavião é uma das personagens importantes do mundo da DC. Me incomodou a forma como ela foi aproveitada nesse filme do Super-Homem. Conta então realmente uma história, um meio fim, bacana, você tem realmente, acho que chega para pegar um personagem icônico da DC, você transformar, e lembrando que tem todo um peso de você falar várias histórias de sucesso, é um herói que já passou várias vezes nos cinemas, então trazer o Super-Homem para começar, para realmente ser a pedra fundamental, talvez por ser o personagem mais forte da DC, para servir como base, é uma aposta menos arriscada, vamos dizer assim. Talvez você pega um personagem e acho que o retorno do público logo de cara já está chamando a atenção sobre isso, e vai ser uma boa base para de repente a gente ver o que vai acontecer daqui para frente no mundo do DCU, o que a gente vai ver na DC nos cinemas. Mas usando a minha referência, eu gostei do filme, acho que teve, tirando realmente como nenhuma produção é perfeita, então teve algumas pontas soltas, alguns personagens desnecessários, mas tem uma boa estrutura, boa filmagem, um roteiro interessante. É um filme que com certeza eu vou assistir mais uma vez no cinema, então quando eu já tenho na Marvel, por exemplo, a minha referência de filmes de super-heróis, quando eu assisto mais de uma vez no cinema, porque realmente eu gostei, o Super-Homem é um filme que com certeza eu vou assistir pelo menos mais uma vez, por conta do que me agradou, e torcendo, né, eu como fã de quadrinhos, espero que seja o começo de finalmente, depois de vai e não vai, Liga da Justiça, Aquaman, Flash, alguns bons filmes, mas que não estruturaram o universo da DC nos cinemas, talvez o Super-Homem
consiga realmente alavancar e a gente vê algumas produções de sucesso para consolidar e começar a ter uma concorrência de peso para a Marvel e que só seja isso só é positivo para nós, fãs de super-heróis no filme. Quanto melhor a concorrência, melhor a qualidade dos filmes, melhor a experiência para quem gosta, principalmente no meu caso, que sou fã da Marvel, mas tenho muito carinho, também gosto muito de vários personagens da DC. E aí deixa aqui aberto para você também comentar sobre o que achou do filme ao longo das próximas semanas. Se tá, mas pedindo para o pessoal o mínimo possível de spoilers, se você gostou do filme ou não, e contar a tua experiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Abraços.